E muita gente acha que eu estou desperdiçando a minha possibilidade de visto de descendente para trabalhar em fábrica, porque eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro do que como estudante. E no caso, eu estou perdendo dinheiro por estar gastando numa escola de japonês. E a verdade é que ninguém quer trabalhar em fábrica, né? No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto que já me perguntaram em comentários de vídeo, já me perguntaram nas redes sociais, assim, no direct do Instagram, e já me perguntaram pessoalmente também, por curiosidade, assim, conhecidos, do porquê que eu decidi vir como estudante intercambista para estudar japonês e não com um visto de trabalho como descendente, porque eu sou terceira geração. Eu achava até que eu era quarta geração até uma certa época. Eu descobri recentemente que eu sou, na verdade, terceira. E eu posso abordar isso em mais detalhes em outro vídeo, porque eu acho que isso acontece com algumas pessoas e eu só descobri porque eu fui atrás. Tá difícil gravar aqui, então já peço desculpas se ficar muito picotado o vídeo, porque eu tinha gravado tudo na hora do pôr do sol. Tinha ficado ótimo as imagens. Só que eu não tinha me prestado atenção direito ao microfone e aí ficou um ruído de fundo muito chato que não dá para tirar. Então eu estou regravando todo esse assunto de novo para poder postar o quanto antes no YouTube. Bom, eu acho que esse assunto de por que que eu escolhi um visto e não o outro, por que que um não fazia sentido para mim e o outro faz, é que nem aqueles assuntos clickbaits que tem muito no YouTube, que é ainda vale a pena vir para o Japão em 2026 para trabalhar em fábrica, assim, por exemplo. Ou ainda vale a pena fazer intercâmbio para o Japão em 2026. Cada vez que vira o ano fazem esse vídeo, cada vez que vira semestre. E é um assunto que acaba chamando atenção mesmo para quem tem curiosidade. Mas assim, é um assunto completamente subjetivo à realidade da pessoa que está se questionando isso. Para mim, não fazia sentido vir para trabalhar em fábrica, porque eu tinha uma vida relativamente confortável no Brasil. E eu já cheguei a comentar também que para mim não fazia sentido sair do país sozinha, porque para mim tinham muitos mais pontos contra do que pró, porque eu sinto muita falta de amigos e de família no dia a dia. Só que eu vim com meu namorado, ele que era assim o mais entusiasmado para vir para cá. Então eu fui influenciada por ele, mas assim só fez crescer uma vontade que eu deixava guardada para mim e que os pontos contra pesavam mais. Mas aí, tendo um parceiro para poder ter essa aventura junto, aí os pontos pró venceram os contra. E acho que para quem me conhece vai entender que faz total sentido eu querer vir como estudante, mesmo que o visto de estudante tenha inúmeras outras limitações, porque eu gosto de estudar. Eu acho que ser estudante é muito gostoso. Ser estudante em Tóquio, em metrópole, é mais gostoso ainda. Eu adoro, pelo menos. Eu amava a minha vida universitária na USP. E é que o intercâmbio acabou sendo uma extensão, né? Eu me formei no meio do ano passado. Aí eu fiquei uns 6 meses, 8, até vir para o Japão. Só fazendo freela, fazendo alguns projetinhos de arquitetura por fora. Só que a questão da subjetividade de quem está fazendo essa pergunta também recai na questão de qual que é o seu objetivo ao vir para o Japão. Eu e meu namorado, por exemplo, nós temos cabeças totalmente diferentes. Para ele, super compensaria vir para o Japão e ir direto para a fábrica, porque ele já trabalhava em atividade braçal. Ele era gesseiro, trabalhava com o pai, trabalha desde os 15 anos. A realidade dele, assim, de moradia também não era legal. Era uma região com índice de violência, assalto alto. Não dava para sair de noite, assim, ó. Caminhar. Agora é 11h30 da noite. Isso aqui seria impossível onde ele morava. Onde eu morava também era complicado. Tinha um índice de assalto bem grande e estava em alta, assim, em relação à cidade de São Paulo inteira. Mas dava para sair de noite, até dava para ir no restaurante. Só que para ele seria uma virada de chave muito maior só de vir para o Japão. Mesmo que ele fosse trabalhar em trabalho braçal, para ele a questão do braçal
ia ser trocar 6 por meia dúzia. Só que o que ele ia ganhar de positivo, de qualidade de vida, de poder de compra, de tudo, ia compensar 1000%. E já, para mim, não. E como eu decidi vir para ser intercambista, a única opção que ele tinha era vir como intercambista também. Porque se eu viesse para trabalhar em fábrica, ele poderia trabalhar junto como com visto de cônjuge. E todo dia ele sonha de eu acordar e um dia falar: vamos trabalhar em fábrica. Mas não vai acontecer isso tão cedo. Eu não descarto totalmente a opção de trabalhar em fábrica, não, tá? Só que pra mim seria algo bem temporário. E temporário mesmo, assim. Eu não tenho uma visão de futuro, assim, ficando acomodada com o trabalho de fábrica aqui. Porque o que acontece com muitos brasileiros descendentes que vêm morar no Japão é que tá aqui, assim, décadas já, trabalhando, morando, fazendo tudo. E aí a pessoa tá assim, nos mesmos tipos de trabalho sempre. Tem, obviamente, a pessoa, né, deve ter variar um pouco, ter uma subida de cargo e tal. Só que muitos permanecem morando no Japão sem nem ser fluente, ou sem nem ir buscar estudar o idioma. Eu vim com cabeça de intercambista mesmo, porque para mim o intercâmbio é um test drive de Japão. Porque eu não tinha assim uma vontade de mudar de vida, de sair do Brasil, de vir morar no Japão. Eu tenho assim, a vontade de conhecer o mundo, de turistar, mas eu não tinha essa vontade assim tanta de quebra de realidade, da minha realidade do Brasil, porque a minha realidade não era tão ruim. Eu estava tendo dificuldade para conseguir emprego depois de formada, assim como todo mundo, porque o mercado de trabalho na minha área pelo menos está bem ruim. Mas era algo que eu ia sobreviver. Com o tempo eu sei que eu ia conseguir construir a minha carreira. E mesmo sendo puxado, fechar as contas aqui, sendo intercambista, só podendo trabalhar meio período, a gente ainda ganha um salário muito bom. O salário de meio período aqui é mais que muita vaga de arquiteta que eu estava vendo no Brasil. Arquiteta, né? Aquelas vagas PJ, sem benefício, PJ que trabalha como CLT, ganhava assim, no máximo uns 3.000, tá, tá péssimo lá. E aqui, trabalhando no aerobaito, assim, sem me matar, sem fazer escala 100% noturna, dá para tirar 5.000 reais. E 5.000 reais eu só esperaria, assim, de se ganhar como arquiteta em início de carreira, se eu conseguisse uma empresa boa, muito boa. Então, é puxado fechar as contas, mas é super possível. E eu tenho uma rede de apoio, eu tenho apoio de família do Brasil, e eu tenho dinheiro que eu peguei das minhas economias também. Então, tá dando para viver. Aí a questão é, você quer continuar sendo pobre no Brasil ou você quer ser pobre no Japão? Aí a gente escolheu vir ser pobre no Japão, só que sendo estudante também e tendo um estilo de vida bem diferente. Eu não tenho certeza ainda se eu vou querer continuar no Japão por 10 anos, a minha vida toda. Eu sinceramente acho que não. Mas eu quero permanecer uns anos, quero conhecer bem a cultura, conhecer bem o país, tentar construir algo aqui, tentar conquistar algo, mas só o tempo vai dizer. E eu também não pego o visto de descendente assim, porque não é tão simples quanto parece. Eu já não achava simples, mas depois de eu entrar em contato com várias pessoas, conhecidos, familiares que moram no Japão, despachante que trabalha no Brasil, despachante que trabalha no Japão, amigo que está trabalhando em fábrica, que é descendente também, eu tirei várias dúvidas, assim, no geral, dúvidas de documentação, dúvidas de como que foi o processo para tirar o visto, quais que são os requisitos. Enfim, eu descobri que mesmo se eu tenho familiares que moram aqui, eu ainda não estou me enquadrando o suficiente para conseguir tirar esse visto agora. E de qualquer forma, eu teria que estar associado a alguma empreiteira para trabalho em fábrica, e não é algo que eu quero agora. E quando eu tiver um nível já um pouco mais legal, mais de conversação de japonês, eu vou tentar emprego na minha área, vou tentar trabalho em escritório, vou ver se o RH de empresa consegue dar entrada na pedida do visto de trabalho para descendente. Enfim, isso são cenas dos próximos capítulos. Eu vou atualizando aqui no canal conforme for acontecendo as coisas. Mas já trouxe assim uma prévia
e uma explicação do porquê que não é assim, só por eu ser descendente, eu posso pegar visto de descendente. Acho que para quem é um pouco mais leiga nesse assunto, talvez ache que seja fácil assim, mas não é. A verdade é que ninguém quer trabalhar em fábrica, ninguém quer trabalhar em algo que seja pesado, desgastante fisicamente, mentalmente. Você se meter num perrengue assim, seja, estando fora do seu país, sendo cobrado pelo japonês lá, pelo gerente, sem entender nada. Ninguém quer passar por isso. Mas todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Então, desde que o trabalho não seja degradante e você seja remunerado de acordo, não tem nenhum problema. Eu estou trabalhando no McDonald's hoje em dia. É um trabalho que você fica o tempo todo de pé, é desgastante também. E eu ainda acho menos desgastante do que trabalho de escritório que eu já tive, que eu odiava. Então, meu problema não é com o trabalho em si, com o trabalho pesado. A questão é de fazer sentido para os meus objetivos e para o tipo de vida que eu quero construir, para o futuro que eu imagino para mim. Outra coisa também que eu preciso mencionar sobre o estudo japonês é: não venham para o Japão sem você ter um mínimo do mínimo de japonês. Tanto para o intercâmbio quanto para vir para trabalhar em empresa, a sua experiência e a sua chance de gostar do país e da cultura está totalmente atrelado aos perrengues que você vai passar. E os perrengues que você vai passar está totalmente atrelado ao seu nível de japonês. Tem muita gente que se ferra aqui, que não consegue acompanhar as aulas, porque veio com um japonês muito básico e acaba voltando para o Brasil odiando a experiência que teve aqui. Então, invistam no estudo japonês. E se você vier para cá para trabalhar em qualquer coisa que seja, não tem no nível japonês, tente estudar. É muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. Acho que no mais o vídeo foi esse. Acho que eu abordei todos os tópicos que eu queria abordar sobre esse assunto, que pega numa questão bem pessoal, e temas um pouco sensíveis, eu acho. Questão de dinheiro e questão de querer mudar de vida, né? Acho que pega para bastante gente. Mas pode deixar nos comentários se vocês tiverem algumas dúvidas. Não esquece de deixar a curtida, me segue e ative notificações do canal para não perder os próximos vídeos. E é isso, beijos!